A gente teve uma discussão aí entre Kamala Harris e Donald Trump, 1h45 com 2 rápidos breaks, mas foi tempo bastante para eles passarem por política interna, política externa. Agora, para a gente esmiuçar o que foi dito, eu conto com a ajuda da professora Natália Fingerman, PhD em Administração Pública, e hoje ela leciona na ESPM, e o professor Luiz Alberto Machado, que também já foi professor de cursos superiores e hoje ele é integrante do Think Tank Espaço Democrático. E aí eu vou fazer a gentileza de começar pelas damas. Professora Natália, vamos olhar para a política interna. Primeiramente, assuntos importantes para o eleitor americano, principalmente aquele que está na classe média, que fala sobre aborto, também sobre transição democrática. Depois eles falam aí de China, mas daqui a pouco a gente chega na política externa. Eu queria escutar da professora Natália, que é uma especialista em relações internacionais, o que você achou da posição dos dois sobre sistemas sensíveis, aborto e, por exemplo, transição democrática, professora? Oi, boa noite, um prazer estar aqui, Favale. Olha, eu acredito que quando a gente pensa sobre a questão do aborto, foi muito previsível, né, a posição tanto do Trump quanto da Kamala, né, a Kamala em defesa da questão do aborto, o Trump mantendo a questão da independência dos estados. Então, isso foi uma questão que já se previa dentro do debate. Agora, a questão da transição democrática ou do Capitólio, aí eu acho que foi onde o Trump mais se enrolou, eu diria, né? Ele mudou muito o tema, tentou trazer a questão da imigração, a relação do Capitólio com a invasão de imigrantes. Então, do meu ponto de vista, nesse tema, o Trump se saiu mal e acabou desviando muito do assunto. Favale? Vamos mudar de assunto, porque também a gente tem aqui na mesa um especialista em economia. Professor Machado, teve um dado importante aqui, logo no comecinho, Kamala Harris falou muito sobre small business, pequenos negócios. Eu fui atrás dos últimos números atualizados e talvez quem está nos assistindo não estejam todos na mesma página. Deixa eu trazer essas cifras, porque 44% ou perto de 44% do PIB dos Estados Unidos é composto por pequenos negócios, que nos Estados Unidos significam empresas que tenham menos de 500 funcionários. E esse número é ainda mais impressionante. 99,9% dos que nós chamaríamos de CNPJs nos Estados Unidos são o small business, até 500 funcionários. A Kamala Harris diz que vai investir nisso. O Donald Trump levanta uma bandeira de ajudar as grandes corporações, no final, para todos gerarem empregos. Agora, Machado, eu queria começar com a visão do Trump de incentivar produções, o mercado interno de produção, a indústria americana, sobretaxando importações. E nós, brasileiros, o Brasil, tem como seu maior parceiro nas Américas os Estados Unidos, e a nossa relação é deficitária, né? A gente compra mais, mas importa muito para eles, né? A gente exporta muito para os americanos. Como fica essa nossa relação quando, se eleito Donald Trump, e se ele realmente aumentar os impostos para importações nos Estados Unidos e exportações brasileiras? Boa noite, obrigado pelo convite, Favale. É interessante observar que os dois candidatos falaram em baixar impostos. Interessante esse aspecto, porque esse era um aspecto que o Trump sempre defendeu e atacava os democratas pelos aumentos de impostos, que eles eram favoráveis ao aumento de impostos. Agora, os dois falaram em baixar impostos. Só que você tem uma coisa, quando você baixa imposto, você tem que compensar de alguma forma na arrecadação interna. Então, ele fala, eu vou baixar impostos, mas vou aumentar tarifas. Ela foge desse assunto, ela não entra nessa seara. Então, ele, nessa compensação, ele busca o equilíbrio. Agora, a exemplo do que ele fez na eleição passada, ele bate muito na tecla de tornar a América forte, fortalecer a economia interna. Critica o excesso de imigrantes, a perda de emprego para gente de fora, etc. Mas ele não define que tipo de taxação ele vai fazer, qual é o tipo de coisa que ele vai fazer, porque ele sabe que ele também depende de uma série de acordos, negociações com outros países, e ele não quer deixar claro esse tipo de coisa. A princípio,
prejudica o Brasil, mas eu não daria isso como uma tacada certa. Eu quero voltar com a professora Natália, agora para a gente olhar os Estados Unidos para fora, visões. E aí a palavra OTAN, que é a Aliança Militar do Atlântico Norte, apareceu. Porque o Trump, quando foi presidente dos Estados Unidos, no seu primeiro mandato, dizia o seguinte: cansei de ser a polícia do mundo. Isso pra gente é muito caro, né? Ele volta a dizer aí que se vocês não pagarem mais, os outros países que compõem a OTAN, vai ficar muito pesado para mim e eu vou me retirar do acordo. Agora, professora Natália, é uma aposta muito cara, né? Porque é o seguinte, a OTAN tem a chamada cláusula número 5, que parece a lei dos 3 mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um. Quando um país da OTAN é atacado, todo grupo tem o direito de se juntar em defesa. Isso foi invocado apenas uma vez na história, no dia 11 de setembro de 2001, no ataque, então o maior ataque terrorista fora de um palco de guerra, sofrido nos Estados Unidos. O Trump não faz uma aposta muito cara quando a gente tem guerras em ampliação, querendo colocar rédeas na OTAN, professora? Olha, Favalli, ele faz uma aposta cara, mas ele apresenta que a solução é ele para tudo no mundo, né? Ele vai gerar a paz no mundo e não é necessária a OTAN. Então, é uma aposta cara. Do meu ponto de vista, o Putin deve estar rindo quando pensa sobre isso e o Xi Jinping também, né? Então, assim, eu acredito que a gente vê aí, nesse momento, um desmantelamento das principais instituições, né, de Bretton Woods, com essa proposta do Trump. E a OTAN é muito importante nesse cenário e, do meu ponto de vista, seria um retrocesso para o governo norte-americano, para a segurança dos Estados Unidos e até mesmo para a segurança do continente americano como um todo. Bom, se junta aqui à nossa bancada o apresentador do Morning Show, que se teletransportou da nossa cabine de tradução, que hoje, né, André Marinho, também fez o papel de Donald Trump, não jocosamente. Quem acompanha a carreira de André Marinho vai entender o que eu estou falando, né? Ele que é um imitador nato de Donald Trump, hoje emprestou o seu talento e a sua poliglossidade para fazer a tradução simultânea. Obrigado, Marinho. Eu que agradeço. E que tarefa hercúlea que foi, mas acho que assim como os próprios candidatos lá que claramente demonstraram ali algum grau de nervosismo na largada, nós aqui incumbidos com essa tarefa de fazer a tradução simultânea também ali dá aquele nervosismo no início, mas uma vez pegando no tranco, acho que ambos os candidatos e acaba refletindo para nós ali nessa função. Mas foi uma experiência única e histórica, por que não? André, eu queria saber a tua impressão. O que você achou dos candidatos, já que você vivenciou quase que um deles ali? Eu acho que o consenso que está se formando em vários setores da mídia é que, principalmente setores simpáticos à campanha de Donald Trump, é que houve uma atuação parcial dos moderadores, fazendo o famoso fact-check, tentando cobrar respostas e tentar fazer com que Donald Trump se atesse aos fatos. Uma cobrança mais incisiva nesse sentido, o que acaba reforçando aquela aura de vítima perseguida que o Trump sempre tenta encampar e trazer para si. E isso acaba substanciando essa tese que é recorrente dos trumpistas e dos simpatizantes à campanha dele. O que não apaga de forma alguma que ficou uma discrepância muito nítida no grau de preparo entre os candidatos. Eu acho que acabou pagando muitos dividendos o fato que a Kamala Harris acabou se dedicando a esse encontro e esse preparo, a polidez, a energia que ela demonstrou em diversos momentos, a capacidade dela de não cair em determinadas provocações foi marcante, enquanto Trump perdeu. A sensação que fica para a maioria dos trumpistas, Favalli, e aos meus pares aqui, prazer em revê-los, claro, é que foi uma sucessão de oportunidades perdidas por Donald Trump, repetindo chavões cansados, bravatas previsíveis, e isso acabou frustrando grande parte dos seus apoiadores. Se isso vai ter um impacto decisivo e pode ser o fiel da balança ou não, muitas pessoas tendem a subestimar o impacto que um debate pode ter no frigir dos ovos, mas, claro, esse julgamento ainda está em aberto.